Olá, tudo bem? Eu sou a Sandra e essa é a live Papo Animal. Sejam todos bem-vindos. E o tema de hoje é A Doação é Doação, né? Vamos receber com muito carinho a nossa convidada, né? A Beatriz Tassis. Recebam com todo carinho. Peraí, agora vai. Agora foi. Tudo bem, gente? Tava Boa virada, noite, assim. Boa Bia, tudo noite. bem? Tudo. Um pouco Muito nervosa, mas legal ter você aqui. que bom. Eu também fico feliz de estar aqui, né? Ainda Ah, mais num assunto desse, né? Tão minha cara, é depois de verdade. tantos. Vamos conhecer, não é? É, Aí sobre sua história com os animaizinhos. isso. Bia, fala pra gente aí, se apresente para as pessoas te conhecerem, quem não te conhece. Meu nome é Beatriz Tassis, né? Eu sou terapeuta e eu tenho 29 anos, né? E eu tenho muito essa afeição pela adoção de cachorros, né? De cachorros, gatos, e isso é desde sempre na minha vida. E eu me sinto muito feliz quando eu consigo ficar com eles, né? Quando eles se adaptam bem. E é isso, sabe? Foi- Ah, muito legal. E a Natália, do perfil A Galinha Fênix, né, e do perfil No Caminho do Amor, tem um projeto lindo, maravilhoso, que são palestras, né, que são realizadas é, fisicamente, né, nas instituições. E a Bia, ela participa também, né, Bia? Tem É, ajudado e muito aí, não é? Participando, é, né, essas pessoalmente aí das palestras. Essas palestras são muito incríveis e você vê o impacto que dá nas pessoas, né? Tanto pelo Fênix, né? Quando ela retira ele, todos podem ver ele, né? Ou quando eu levo a Duda, que a Duda adora um colo, né? E ela fica brincando de um lado para o outro. E o tanto de perguntas que tem, às vezes a gente nem imaginava que teria tantas perguntas numa palestra sobre animais, né? Mas realmente tem muitas perguntas. A gente termina a palestra e fica respondendo perguntas, nossa, muitas perguntas. E perguntas muito aleatórias. Ainda mais quando é com criança. E quando é com criança é demais, né? É um show. Porque cada pergunta é uma mais engraçada que a outra, né? E não tem Tem muita, tanto preconceito, tem né? muito, Em é, criança. exatamente, não é? As curiosidades assim são puras, não é? Sim, realmente são de amor mesmo, de cuidado, não são tão perguntas tão rudes, né? Tão ofensivas para a gente, dono dos animais, né? No caso, ainda mais a Natália, por conta do tipo de animal que ela tem, né? Mas são perguntas muito puras e feitas com muito amor, entendeu? E alguns não querem nem devolver, tipo assim, não, eu vou ficar com essa cachorra. Eu falo, não, mas ele é minha. Então foi muito bom. E vai Como ter não se mais, graças a apaixonar, não Deus. é, Bia? É, graças a Deus tá Essas vindo mais criaturinhas palestras. lindas e fofas. Uhum. Tá vindo mais palestras por aí, né? Acho que a gente vai ter mais uma. Que aí você vai transmitir também, né? E vai Sim, ser a muito live, interessante. eu estou através da live Papo Animal, né, transmitindo as palestras. Então é uma parceria assim muito legal, né, com pessoas comprometidas, né, que tem o único objetivo levar, né, a empatia, o amor e o respeito pelos animais. Essa é a mensagem do projeto, né, no caminho Fênix, no caminho do amor. Né? Temos aí o perfil no caminho do amor, então sigam, né? E vocês estarão acompanhando aí as palestras, né, que estarão acontecendo aí. Muito Isso mesmo. legal. Muito bom Bia, as me diz palestras. uma coisa, essa relação com os animais começou desde quando? Então, desde muito cedo, né? A minha mãe trabalhava num posto de gasolina e eu tinha que esperar ela sair do serviço para a gente poder voltar para casa. Minha mãe nunca gostou muito de animais, então ela nunca me criou com animais. Mas eu via na rua uma cachorra, uma vira-lata
aquelas bem vira-lata, que tipo assim, misturou tanto que os tetos até aqueles pelos, assim, embaraçados, sabe? E eu comecei a dividir um pão que minha mãe comprava de batata. Todo dia ela comprava um pão de batata pra mim e ficar esperando ela do serviço. E eu queria dividir esse pão com essa cachorra. E chegou um dia que eu falei assim, mãe, a gente tem que levar essa cachorra embora, essa cachorra é minha já. Porque, né, todo dia ela vem aqui, me espera no mesmo horário pra mim dividir o pão com ela, então a gente tem que levar ela embora. Ai, que Aí fiz, fofo. que fiz pra levar ela embora. E eu era muito pequena, né, eu passava novela Chiquitita, eu coloquei o nome da cachorra de Chiquitita. E ela ficou com a gente, e ela era um amor, e tipo, ela ficou com a gente anos e anos, ela morreu de velhice, a cachorra, né? E foi E muito nisso, amada, não é, foi Bia? muito amado, porque eu não tinha irmãos na época ainda, né? Então eu conversava com a cachorra, ela era minha amiga, entendeu? Minha mãe não deixava eu sair pra fora pra conversar com vizinhos, nem nada, ela era muito protetora nessa parte. Então ela era minha única amiga. Então eu conversava com ela, eu brincava com ela, eu levava o boneco pra brincar com ela. Então ela era minha amiga. Então foi anos assim, né? Até eu ter meus irmãos e eles crescerem, mas mesmo assim depois ela morreu de velhice, né? Ela não chegou a ser castrada, porque como minha mãe não tinha isso, antigamente não tinha tanto esse negócio, né, de castrar o cachorro, de ter esses cuidados que a gente tem hoje em dia com eles, né? Uhum. Então era mais criado como um cachorro, um cachorro, e ele tá aí, tem ração, tem comida, tem água, tá bom demais, entendeu? Então, mas graças a Deus ela nunca teve nada, deu um problema de saúde. O problema só era as ninhadas, né? Que ela acho que teve 4. E eu era pequena também, eu não entendia que tinha, que poderia ter essa castração e ela poderia ter uma vida melhor, né? Mas ela viveu feliz com a gente, né? Com 10 anos, 10 anos, né? Ela teve uma vida feliz, porque ela era grande, então eu acho que ela viveu bem pelo tempo, pelo tamanho dela, né? Uhum. E como ela foi cuidada. Acho que se fosse hoje, acho que ela viveria uns 15 comigo. Mas fui muito feliz com ela, né? E aí, desde sempre eu tive isso. Então, eu nunca fiquei sem nenhum bicho em casa. Eu sempre arrumava. Às vezes eu nem estava procurando, mas eles me encontravam. Aí eu falava assim: não, vamos levar, vamos levar, vamos levar. Não come mais um, não tem problema, é só mais um. E aí eu trazia, e ficou assim, né? Igual o E... coração de mãe, né, Bia? Sempre Isso. cabe mais um. Eu dou uma olhadinha, aí eu falo assim, mas. Aí fala, nossa, mas vai aumentar o preço disso, mas é só mais um, né? Não tem tanta diferença. Já tem uns bagunceiros, não vai fazer diferença, uma bagunça mais, outra menos, entendeu? Mas é aquele negócio mesmo de você querer. Por mim, eu pegaria todos, mas eu não posso, né? Porque eu sei que cada um tem que ter um cuidado, precisa de um cuidado, precisa de um tempo, eles requerem nosso tempo, né? E Exatamente. eles são muito carentes também, aí o Zeus tá aqui, ó, apontando. Mas. Então, eu não, por isso que eu não pego mais do que eu já tenho, né? Porque eu não tenho como dar esse suporte para eles, né? Todo esse Tem que suporte ter que eles precisam. responsabilidade, não é? É, porque senão é E só hoje, pegar, vai virar um Bia, depósito. Hoje, sim, e hoje, quantos animais você tem em casa? hoje eu tenho os Zeus, né? Os Zeus, a Duda, que é a mais velha, Sim. e o novinho, que é o gatinho, que é o Nino, que esse foi minha filha que trouxe, né? Ah, o Nino. Aí, Ok. isso. Bia, você teve um gatinho, né, que faleceu recentemente, né, assim, foi muito triste, chamado Pudim, né? Ele foi vítima de maus tratos, né? Foi envenenado. Então, Fala um pouquinho sobre o Pudim, como foi que ele entrou assim na vida de vocês? o pudim foi não esperado também. O pudim até hoje eu não me conformo, sabe, Sandra? Falar pra você que eu fiquei conformada, que eu tenho aquela felicidade quando eu chego e não vejo ele, é mentira, né? A gente até mudou de residência, ainda dei graças a Deus, né? Porque a gente mais ou menos As soube quem lembranças, não fez. é? Aí então diminui um pouco das lembranças, mas até para desfazer das coisas dele eu tava resistente, sabe? É tipo aquela pessoa que falece, você não consegue desfazer das coisas dela, né? Então o Pudim, eu peguei ele, o Pudim ele não era muito velho, né? Eu tenho meu filho que tem 2 anos, né? E eu tava grávida quando eu peguei o Pudim. Eu tava grávida de uns 4 meses. Aí o meu marido, Evaldo, ele trabalha de terapeuta também, né? Na época ele trabalhava numa clínica.
E um amigo dele ligou, ele sabe que eu tenho esse negócio com animal, né? E aí ele ligou e falou assim, por favor, fala com a Bia, tem um monte de gato aqui, eu não sei o que eu vou fazer, o pessoal vai querer jogar no mato. Eu já arrumei tantas pessoas para doar, mas tá faltando um e eu não sei o que eu vou fazer. Se ninguém vier pegar, vai jogar ele no mato, né? Aí eu olhei pro Ivaldo e falei assim, não tem como deixar o gato pro mato, né? Aí ele falou, mas você vai pegar um gato? Eu já tinha uma cachorra grande, que ela já tava bem velhinha também. Aí ele falou assim, você já tá com problema com a Leide, você, né, tem que cuidar dela, e ainda vai pegar um gato, ela pode comer o gato? Eu falei, não, mas vamos lá buscar o gato. Aí a gente foi, eu passei por baixo de cerca de arame, com o gato, grávida, com o gato na mão, com a Nossa, minha filha. que E o meu aventura, hein? marido, pra poder buscar ele, entendeu? Aí eu peguei ele, filhote, né? Ele era filhote, mas estava grandinho. Aí tudo bem, fizemos tudo que a gente precisava fazer com ele, porque ele não tinha tomado remédio de verme, não tinha feito nada, né? Ele tinha sido só tinha nascido lá na clínica. E ele cresceu. E ele cresceu e eu falava que ele era meu psicólogo, porque às vezes eu acordava durante a noite e ele sentava assim na cadeira e ficava olhando pra minha cara, sabe? Você tá acordada? Aí eu ficava conversando com ele, mas coisa minha, sabe? E aí ele vinha miau, miau, e ele só dormia comigo, ou com meu marido na mesma cama. E a gente tinha muito esse apego a ele, né? Então, quando ele ficou doente, eu senti falta no mesmo dia. No mesmo dia eu senti falta, porque eu falei, o Pudim, todo dia ele pedia a ração dele. Tinha um Uhum. pote que a gente guardava a ração dele, e ele deitava na frente desse pote num certo horário para ninguém comer a ração dele. E ele não estava deitado na frente do pote, porque tem alguma coisa estranha, aconteceu algo, né? Aí eu falei assim, Valdo de Deus, aconteceu alguma coisa, tem que achar o Pudim não tá vigiando a ração, não veio. E no mesmo dia eu vi, mas quando eu peguei ele, ele já estava com uma barriga bem inchada, inchada mesmo. Aí o que foi falado é o quê? Que foi aquele chumbinho mesmo, aquele que é proibido, sabe? Porque o que acontece? Quando ele desce, ele estoura tudo por dentro. E aí não Não. dá tempo de você fazer nada, porque ele estoura os órgãos por dentro. Então ele inchou a barriga dele mesmo, muito. Tanto é que você pegava na barriga dele, ele miava chorando, entendeu? E, tipo assim, foi uma coisa muito comovente, porque foi de um dia pro outro, a gente não pôde fazer nada. Aí eu peguei ele no colo e levei na sala. Aí a minha filha já estava chorando, né? O meu filho parecia que estava sentindo que tinha alguma coisa errada, porque meu filho é bem agitado e ele estava bem calmo nesse dia. E ficou todo mundo na sala com pudim. E o meu marido volta passando a mão nele, né? Falando, poxa, Pudim, você é tão bonzinho, você é um gato tão bonzinho. E ele olhava pra nossa cara e fazia assim, miau, miau, mas bem baixinho, sabe? Aí o Ivaldo falou assim, nossa, parece que ele tá se despedindo. Aí eu falei assim, Ivaldo, amanhã, de manhã a gente tenta levar ele no médico, né? No veterinário, que era um final de semana. Aí no outro dia ia ser segunda, né? Aí ele pegou, eu peguei e falei assim, a gente tenta levar ele nem que seja na vila, né? Mais perto. Aí ele falou assim, tá bom. Mas, tipo, foi a despedida mesmo. Ele ter ficado na sala com todo mundo, ele ter aguentado, porque ele já tava bem fraquinho, ter ficado lá com a gente. Aí ele ficou lá o tempo que a gente ficou na sala assistindo, né? Ele ficou deitado no meu colo e deixou todo mundo passar a mão nele, deixou os cachorros chegarem perto dele. E sempre miava, sabe? Era um miadinho bem fraquinho. E aí eu coloquei de volta ele na caminha. Aí no outro dia, quando acordou, infelizmente ele já tinha falecido. Então eu acho que logo depois que eu coloquei ele na caminha, foi coisa rápida. Aí ele já veio falecer, sabe? E eu fiquei muito revoltada, porque eu não entendi o porquê daquilo, entendeu? Eu fiquei colocando a culpa em mim, por ter deixado a janela aberta, por ele ter saído. Aí, Valdo, não, não fica com isso, porque a gente dá comida pra ele aqui, não tem por que ele ter procurado comida fora. Aí eu falei, mas às vezes ele foi caçar alguma coisa e achou alguma coisa e comeu, né? Porque a comida não falta pra ele aqui. Mas gato é gato, né? Eles têm o instinto deles de caça, né? E o Pudim ainda era muito caseiro, perto de outros gatos que a gente vê. O máximo que ele ficava era no telhado, no meu telhado, brigando. Mas no telhado dos vizinhos é muito difícil. Então eu fiquei muito revoltada, né? Muito, muito mesmo. Eu cheguei a comentar com a Natália, que eu ia fazer boletim de ocorrência, que eu tava ficando panqueca mesmo. Tinha falecido. Aí eu ainda falei, nossa, eu não quero mais gato, não quero mais saber de gato, chorando, chorando. Mas foi assim, do Pudim foi bem pesado pra mim, foi difícil. Eu fiquei uns dias sem postar nada na página dos Zeus, né? Eu fiz uma homenagem pra ele, mas eu não tava bem. Aí, acho que a gente até conversou, né?
pensando de fazer alguma coisa, que eu ainda falei, não, espera um pouquinho mais, que eu não tô legal ainda pra falar do pudim. Mas agora eu sei que eu fiz tudo que eu pude por ele, né? E que também ele foi feliz, entendeu? É, e que maldade foi de quem fez isso com ele, né? E esperar que essa pessoa não faça isso com outros, né? Aí depois que eu mudei de casa, eu tô mais, assim, eu tô melhor e com menos medo, porque o meu medo ficou tão grande que eu ficava com medo de jogarem coisa pra dentro do meu portão, por causa dos Zeus. Tipo assim, se acontecer isso aqui com os Zeus ou com a Duda, aí sim eu tenho um infarto, aí vai acabar com a minha vida. Então depois que eu mudei de lá, aí agora eu tô mais tranquila, entendeu? Porque, tipo assim, a última casa da rua, não tem tanto porque ninguém tá fazendo maldade pra eles, então eu tô mais tranquila em relação a isso. Mas eu acho muita maldade mesmo. É, é difícil, muito comovente, né? É um pedacinho da gente que, né, que vai embora. E, no seu caso, tiraram de você, né? Eu conversei com a Bia, né? Eu disse, Bia, eu, eu quero colocar um mascote do Papo Animal, né? Um animalzinho, e quero homenagear o Pudim. Aí eu pedi permissão para ela, se ela aceitava eu colocar o nome Pudim, né? E o que você disse, Bia? Eu falei que Você aceitou? aceito, lógico que aceito, vai ser uma homenagem linda pra ele. Ele era um gato muito bonzinho, ele era demais mesmo, né? E E o pudim vai representar, né, todos os animais que sofrem por maus tratos, né? E esse mês de abril, né, é um mês de conscientização e prevenção contra a crueldade de animais. Não apenas cães e gatos, né, mas também de animais de produção, os silvestres, né, e exóticos. principalmente. Presenciou algum tipo de maus tratos? Denuncie. Isso é o mínimo que a gente pode fazer, né? E denunciando a pessoa, né, sendo responsabilizada, isso daí vai diminuir muito, porque as pessoas vão pensar, né, antes de cometer um crime, porque isso é crime, né? Isso é um crime que as pessoas às vezes não enxergam como crime, é isso tão grande, entendeu? Porque eu subi na minha vizinha revoltada e falei assim, você acredita que deram veneno pro meu gato? Aí ela, nossa, mas aqui é tão normal, eles fazem isso mesmo. Eu falei assim, não, mas não pode ser normal. Eu falei pra ela, não pode ser normal, isso não é normal, entendeu? É a mesma coisa de você envenenar a gente e de repente você olhar pra mim e falar que é normal, não é normal, né? O normal Não é a gente é. Isso respeitar o é bicho das crime, é uma pessoas. violência, é É, maus tratos, está mexendo com a família, com sentimentos, não, com né? crianças, com Tirou todo a vida mundo, de um né? animal, exatamente. Isso é horrível, isso causa um trauma, doenças tipo depressão. Gente, é muito sério isso, né? E não é à toa que a gente tem esse mês de abril, né, para conscientizar as pessoas, né, sobre esse tipo de maltratos. E é crime, não pode, a gente tem que denunciar. Presenciou, denuncie, né? Não precisa dizer, não vão saber que é você, mas você denuncia. Não, É simples tem, assim. tem É até o mínimo que a gente anônima. pode fazer. Exatamente. E fala aí pra gente sobre a Duda, Bia. A Duda é um casinho na nossa vida, né? A Duda, ela é de raça, né? Eu não sei direito se ela é Shih Tzu. É essas raças que tem esses nomes complicados. E ela tem os dentinhos pra fora, né? Aquele dentinho assim, né? E na primeira família dela, ela foi. Ela sofreu um preconceito porque compraram ela e acharam que ela seria com aquele pelo mais fininho, mais levinho, sabe? Para ficar bem lisinho, aquele que arrasta no chão. E infelizmente não. A gente descobriu que ela é ela é uma Shih Tzu, mas porém do pelo é duro que eles falam. É um pelo mais grosso, né? Grosso. Ele é liso, isso, ele é liso, mas ele é grosso. Então ele não nasce numa sequência de ficar aquele peludinho arrastando no chão, aquela coisa parecendo uma bonequinha, né? Ele vai nascer meio espetado para cima e você tem que ir podando conforme, né? Vai nascendo para poder
sair alguma coisa. Aí misturou com o dentinho dela, né? E essa família fez, deu ela, né? Para uma vizinha antiga minha que eu tinha. E tudo bem, cheguei na casa dessa minha vizinha, a cachorra tava lá, tudo bem. Aí ela já falou assim, meu marido trouxe essa cachorra, eu não gostei dessa cachorra horrorosa. Aí eu olhei e falei, nossa, mas coitada da cachorra, né? Cachorra horrorosa, que termo, né? Mas não comentei nada, que eu já tinha a minha cachorra grande em casa, nem falei nada. Aí o que acontece? Aí essa cachorra, nessa segunda casa, todo mundo achava ela feia, ninguém gostava dela e não dava aquele carinho pra ela, entendeu? E começaram a mal dar comida. Então colocaram ela num antigo galinheiro, né? Que tinha o dono da casa lá, no antigo galinheiro. Abandonaram, né? Isso, é um galinheiro que, tipo assim, ele já não tinha mais higiene, então as pulgas da galinha do caipira, que vem do interior, né? Que eles criam, que eles fazem, elas têm pulga. Elas não são galinhas igual o fênix, entendeu? Que é criado já, né? Não, elas comem restos de comida, elas são caipiras, né? Que fala, restos de vegetais. Então, no caso, elas não passam no veterinário, elas estão ali só para engorda, abate e pelos ovos mesmo, né? Aí esse rapaz desfez das galinhas, né? E colocaram a Duda nesse lugar. Aí ela começou a pegar essas pulgas de galinha, que são muito pequenas, essas pulgas, elas são bem pequenininhas, mas elas tiram o pelo todinho do cachorro, né? Ela começou a ficar uma parte do corpo sem pelo. E ficar com aquela, tipo, dermatite, né? Aquela coisa vermelha. E ela engravidou nesse meio termo. E nisso dela engravidar, ela estava com pouca alimentação, grávida, cheia de pulga. Ela teve 4 filhotes. Nesses 4 filhotes, eles pegaram uma doença, todos eles, tanto os filhotes quanto ela, que ninguém sabe o que é. Que todos os filhotes morreram. A Duda ficou magra, que eu não sei como ela resistiu. Eu não sei como que ela resistiu. E aí, nisso, eu peguei e falei assim, olha, eu acho que não dá mais. Se você não quer ela, dá ela pra mim, que eu cuido dela. Aí a pessoa falou assim pra mim, leva pra sua casa, então, fica lá com ela, vê se ela fica, você fica com essa coisa horrorosa. Tipo assim, sabe? Pode levar essa coisa horrorosa, não quero. Aí eu peguei e falei assim, tudo bem. Aí eu peguei a Duda, levei, dei banho, aí passei pomada na ferida e tal. Aí curou. Aí eu tive que ainda ficar 3 dias, tanto é que o cachorro não entende tanto que ele é rejeitado, que ela ficou 3 dias ainda tentando voltar para outra casa, entendeu? Aí depois que ela viu, acho que ela viu que a minha casa era melhor, tipo assim, não, aqui eu posso entrar, aqui eu posso comer, aqui eu tenho crianças que brincam comigo, a minha dona brinca comigo, me dá carinho, então eu acho melhor eu ficar aqui. Então ela parou de ir. Ela simplesmente parou de ir, porque ela passava pelo vão do portão, porque ela é tão pequenininha, né? Ela passava pelo vão do portão. Aí ela começou a parar de ir. Ela não ia mais, entendeu? Ela ficou em casa. E agora ela é de casa. E ela é um amor. Se você vê ela, nossa, não tem o que falar. Eu falo pra você, se você quiser, se eu levar lá na sua casa, se você tiver uma cadeira, tá ótimo. Pra ela já tá o suficiente. Porque ela senta na cadeira e ali ela fica. Se tiver um carinho, então, nossa, aí ela não sai mesmo. Mas ela é muito amorosa, tanto com meus filhos. Meu filho, o menorzinho, faz e pega no colo, e brinca, e faz, entendeu? E ela nem... E ela é muito, muito amorosa. Ela é tão amorosa que o Nino, que a gente trouxe para casa, ela adotou o Nino e ela está dando de mamar pro Nino. Ela está dando leite para o Nino. Nossa. E ela adotou ele como um filho. Então ele anda atrás dela como um filho mesmo. Ela dá de mamar para ele. E engraçado que esse estímulo que o gato fez nela está saindo leite real. E tipo assim, quando eu vi a primeira vez, eu falei, o quê? Eu falei, eu vou fumar isso, que isso aqui é inédito. E o gato acostumou. Então ele come a ração dele, porque o Nino, acho que ele veio sem ter desmamado, né? Porque minha filha pegou ele no mato. Aí, então ele mama nela e depois vai comer a ração. Aí ele nem tá querendo ficar muito aqui dentro de casa, porque ele quer ficar com a mãe dele lá fora.
Então ela é um Que amor graça, mesmo. não é? Isso, Assim, entre os animais tem muito o que ensinar para a gente, tem. né? A questão da diferença, não é? Não tem o preconceito, né? O Não, carinho não e tem. amor, independente da raça, não é? Então, isso Não. é muito lindo, né? E os Zeus, Bia? Os Zeus, eu sei que tem uma história também bem linda, Ah, né? os Zeus, Fala aí pra gente. os Zeus foi uma surpresa. Porque eu não estava procurando mais outro cachorro, né? Porque eu tive a minha Lady, né? A Lady, que era a mais velha, que eu peguei Uhum. já ela idosa. Eu já sabia que eu só teria uns 2 anos com ela, né? Então eu peguei já sabendo que ela faleceria rápido, mas eu queria que ela tivesse qualidade de vida. Então a gente passeava, e, né, na época eu não trabalhava, então a gente passeava na rua, a gente fazia várias coisas juntas. Porque eu sabia que eu não ia ter ela há muito tempo. Então eu não estava procurando outro cachorro para adotar, só estava com a Duda e com o Pudim na época, né? Aí o Fênix foi me visitar em casa, né? Eles fizeram uma visita, tal. E aí a Natália, mãe do Fênix, tinha mostrado pro meu marido os Zeus. Quando meu marido chegou da Natália, da casa da Natália, ele falou assim: Nossa, tem um cachorro lá. E eu acho que se você visse o cachorro, você já teria trago o cachorro. Aí eu falei: Se você acha que eu já ia trazer o cachorro, por que você já não trouxe o cachorro? Você vem ficar me falando. Aí ficou nessa, né? Aí a Natália: Não, eu vou te mostrar a foto. Aí passou, que ela pousou em casa, né? Ela dormiu de um dia pro outro em casa. Aí ela falou: Ai, deixa eu te mostrar, ele é tão bonzinho, tá? Mostrou a foto dos Zeus. Aí eu olhei, mas não dava nem pra olhar a foto direito, porque tava meio escuro e ele tinha tomado banho, então não dava pra ver ele direito. Aí eu falei assim: Ó, Natália, eu não tô conseguindo enxergar ele direito, mas eu vou lá buscar ele. E eu vou buscar ele hoje. Aí ela: Como assim? Eu falei assim: Quando você for pra sua casa, eu vou atrás do seu carro e vou buscar ele, vou trazer ele pra minha casa. Aí ela falou assim: Tá bom, Bia. Aí ela ficou toda feliz, conversou lá com o rapaz, né? Que tava cuidando dele, pra poder segurar ele lá, né? Aí ele pulando aqui. Pra segurar ele lá. Aí eu falei assim: Tá, vamos, então vamos, então vamos. Aí eu comecei a apressar. Eles estavam fazendo churrasco e eu tava assim: Gente, chega de comer, vamos lá buscar os meus, né? Vamos lá buscar o cachorro. Vamos parar, acabar o churrasco, vamos atrás do cachorro. Aí a gente foi. Aí eu tava na casa da Natália, a Natália falou: vamos lá fora, né, pra gente ver os Zeus. Quando eu cheguei para ver ele, tinha uma moça que tinha levado ele no pet shop para poder tomar um remédio de pulga, que ele tava com pulga, e ela ia deixar ele tomar banho lá. Mas ela ficou com dó de deixar ele, porque ele tem uma cara de chorão mesmo. Quando você vai deixar ele nos lugares, ele faz assim, uma cara para você fica quase com pena. Você fala: Não, vem, volta. Aí ela não conseguiu deixar ele lá para tomar banho. Aí ela comprou um peitoral pra ele e tal. Mas quando eu cheguei perto dele, eu nem chamei ele pelo nome, né? Que eu abaixei, ele veio, pulou em cima de mim e me derrubou de costa. Então foi ele que me adotou. Eu não adotei ele. Eu não consegui chegar perto dele. Nossa, se apaixonou primeiro por você, não Foi. é, Bia? Isso. Aí ele largou todo mundo lá, pulou em cima de mim. Aí eu falei assim: eu vou levar. Aí eu falei: Eu vou levar. Aí eu já peguei ele pela coleira, né? Assim, simples assim. Não falei mais nada pra ninguém. Agradeci a moça, né? Eu não lembro o nome dela, mas ela foi muito boazinha, que ela tinha levado ele, era uma adestradora, e ela já tinha uma cachorra de grande porte, né? Ela falou: Não tem como eu ficar com ele. Eu falei assim: Não, não se preocupa, que eu fico. E o Zeus também, ele veio, acho que ele veio rejeitado, que a Natália falou que chegaram a arrumar um dono para ele, mas esse dono estava judiando, né, dele, colocando ele para fora de noite, chutando o cachorro. Então, isso para mim não é adoção, né? Eu vou pegar um cachorro, eu vou chutar ele de noite, colocar ele para fora, não faz sentido nenhum. E ele estava correndo perigo, né, de ser atropelado, porque lá é uma É. grande cidade. E ele estava Uhum. seguindo o rapaz que cuidava dele, que tratava ele bem. Então, o rapaz também não tinha condições de levar, que já tinha muitos bichos na casa dele, a casa dele era pequena. E ele, por ser um cachorro de grande porte, num sítio, é muito melhor para ele, né? Tipo, ele tem espaço para Sim, correr, ele tem espaço é. para fazer bagunça. E foi isso. O Zeus é isso. E o Zeus é o filhotão da casa, né? É um bebê, né? A gente levou ele no veterinário para ver, aí a moça falou assim: Não, mas ele só tem 1 ano e meio. Eu falei: Nossa, só desse tamanho? Aí ela falou: Ele vai Não. crescer um pouquinho mais. Aí eu falei: Nossa, mas tá ótimo agora, né? Depois da loucura da castração, ele atrás das namoradas, quase deixa eu doido.
Mas Graças agora deu tudo a certo. Deus deu tudo certo, né? Deu, graças a Deus. Deu tudo Bia, certo. e o Não... mais novo membro aí da família, o Nino. Eu acho tão O fofo o nome Nino, Nino. então, o Nino, a minha filha colocou porque a gente teve uma gata chamada Nina, né? E a Nina, ela não morreu. A Nina, o que acontece? Quando a gente fez a mudança da casa, porque o gato tem muito isso, né? Do lugar. E a Nina, quando a gente fez uma mudança da casa, a antiga dona deixou 2 cachorros pra trás. E falou que ia vir buscar eles, tipo assim, só ia ficar uma semana. Ela falou, ó, moça, só vai ficar uma semana, aí eu venho buscar eles. Aí eu falei, tudo bem. Mas não ficou só uma semana. Eu fiquei com os cachorros dela quase um ano. E a Nina não se adaptou aos cachorros. E ela fugiu. E eu não encontrei a Nina nunca mais. Eu procurei, porque a Nina já tinha muitos anos comigo. Tinha mais de 3 anos comigo. Ela Nossa. não se adaptou aos novos Uhum. cachorros. E a Alice tinha se apegado muito à Nina. Porque é a Alice que cresceu com ela, né? Então a Alice tem uma amiguinha. Ela tava com uma moça que cuidava dela. Não a que cuida agora, que cuidava antes. E tinha uma menininha que estava lá com ela, que pegou esse gato e ela falou que ia levar para casa. Aí deu para a mãe dela, aí a mãe dela falou assim, eu vou jogar o gato no mato. E jogou o gato no mato. Aí a Alice tirou o chinelo, calou o mato lá, atrás do gato. Aí quando eu vi, ela saiu dentro do mato com um gato nos braços. Aí eu pensei, não tem jeito, né? Vou ter que ficar com esse gato, porque a menina teve um trabalhão desse pra subir no mato, pegar o gato. Aí eu tenho que chegar na maior cara Merecido, de né? pau. Mas eu tenho que chegar em casa com aquela cara, tipo, olha, não é culpa minha. Tipo, foi sua filha. Dessa E aí vez o marido já não fica, foi eu. ele já fala, outro, que quando eu vou fazer? Aí eu falei, agora não fui eu, agora é da Alice, o gato é dela, então eu não tenho nada a ver com isso. Ela pegou no mato. E ela com aquele olhinho pra ele deixou. Aí ele já tá fazendo parte da família. Mas ele veio tão pequenininho, que a gente não conseguiu nem dar o remédio de verme pra ele ainda. Porque é Oh. perigoso, de tão Uhum. pequenininho que ele é. Porque eu acho que tiraram ele sem ele ter terminado de mamar ainda. Tanto é que É. ele mama na Duda, né? Então eu tô esperando ele ficar um pouquinho maior pra gente conseguir fazer isso, né? Dar o remedinho de verme pra ele, porque ele veio Uhum. muito pequenininho. Não tem uma dosagem que eu consiga dar pra ele que não prejudique nada, né? Que não faça ele passar mal. Mas assim que agora ele vai crescer, né? Mamando e comendo, Ah, aí com eu vou certeza. conseguir. Aí Vai eu vou conseguir. crescer e ficar forte. Vai. Esse vai. Aí a gente vai conseguir dar os remedinhos pra ele. E o Zeus tá destruindo meu ursinho aqui, tá? Ó. Ele tá comendo meu ursinho. Gente, muito dos cães que são abandonados, né, que estão para adoção ou então estão nas ruas, né, passaram pelo trauma de serem rejeitados, né, subitamente pelas pessoas que conheciam como família, né, ou foram vítimas de maus tratos, né. Em qualquer uma das situações, o resultado é o quê? É um animal medroso, com certa dificuldade de se socializar, né? Eles sofrem muito quando são rejeitados, né? Eles têm sentimentos. E eles só querem e precisam de quê? De atenção, de cuidados, né? Como qualquer ser, né? Então, independente da raça, da cor, né? Eles são seres vivos que necessitam, né? E precisam dos nossos cuidados, do carinho, né? É, Normalmente é isso mesmo que você vê, que quando eles vêm arredios, eles vêm com o rabo bem para baixo, com essa cara de triste, né? Os Zeus tinham uma carinha de triste, sabe? De tipo cachorro abandonado na abundância. Agora ele não para quieto mais. Agora entendeu? Ele é intenso, ele fica feliz quando a gente chega, mas ele não tem mais aquele olhar de tristeza, sabe? E a Duda a mesma coisa. A Duda tinha muito esse rabo para baixo, muito essa cabeça baixa quando a gente falava com ela. Agora não, agora a gente fala com ela é normal. É como se estivesse falando normal, ela não liga, né? E Então, tiveram assim, dificuldade para se adaptar ou foi só no início? Como foi? o Zeus não teve dificuldade nenhuma. Eu vou te falar que o Zeus chegou.
A partir do momento que ele chegou, ele já deitou na poça de lama e não chorou nenhuma noite, tá? O Zeus não chorou. Ele chora quando eu saio, por exemplo, quando eu saio, aí você escuta, né, que ele chora. E a vizinha falava, nossa, você sai, ele chora quase o dia inteiro. Aí agora que melhorou um pouco isso, porque acho que ele acostumou com o horário de serviço, né? Ele sabe que aquele horário eu vou voltar, então ele já tá no portão esperando. Mas a Duda que teve esses 3 dias, né, que ela ainda tentou subir pra voltar, né? Tipo assim, será que você me quer mesmo, sabe? Mas também não teve muita dificuldade, não. Foi 3 dias que ela tentou subir. Aí ela foi, tipo, enxotada, né? E aí ela voltou e ficou normal. Nunca chorou nem nada. O Nino não teve dificuldade nenhuma, né? Acho que ele achou até ótimo, porque tem a Duda, que dá de mamar pra ele. E ainda o Nino ainda acha estranho, porque normalmente gato gosta de dormir dentro, né? Dentro de casa. O Zeus é muito grande. Então o Zeus tem uma acomodação lá fora, ele dorme lá fora. Mas você vê aqui, ó, ele tem livre-arbítrio dentro de casa, né? Ele faz a festa, né? Entendeu? Conforme a gente tá acordado de dia. Então ele fica perambulando pela casa o dia inteiro. Aí à noite que ele vai dormir no cantinho dele, né? Que tem o colchão dele, tem as coisinhas dele, mais com a Duda. Mas o Nino, ele ainda não teve esse negócio de querer dormir dentro de casa, que normalmente os gatos têm, né? Eu não sei se é por causa da Duda, que ele adotou como mãe, né? Então eu acredito que seja isso, mas eu acredito que quando ele cresça mais um pouquinho, ele queira fazer essa transferência, que normalmente o gato gosta mesmo de dormir dentro, né, de casa. Agora, nenhum dos dois, dos Zeus e a Duda, teve dificuldade nenhuma, não, com adaptação, né? Eu acho que estava tão ruim onde estavam. Os Zeus, assim, os Zeus durante o dia não, porque ainda tinha o rapaz que cuidava dele. Mas, tipo assim, de noite, de não ter. De noite ele ainda tem a Duda, ele ainda tem. Ele sabe que a casa é dele, que a gente tá aqui, né? Mas eu acho que eles sofriam tanto com os outros antes que para eles foi um alívio, sabe? Tipo assim, pronto, agora eu tenho um lugar no mundo, né? Aqui é meu lugar, né? Minha casa, né? Então aí eles não chegaram a sofrer tanto, não, com essa adaptação. Gente, o importante é respeitar o tempo do animal para que ele possa ganhar confiança, não é, em você e na família também, né? E demonstrar que ali ele está seguro, né? Que as pessoas que estão ali amam e vão cuidar dele, né? O amor é isso, né? É a paciência também no pós-adoção, né? Porque eles precisam de um tempo para se adaptarem, né? E, Bia, assim, a importância da adoção para você na sua vida. Na minha vida, eu vou te falar bem a verdade, Sandra. Os Zeus, a adoção na minha vida foi tudo. É tudo. Eu me sinto muito bem quando eu consigo fazer a adoção e que eu vejo eles melhorando, sabe? Que eu vejo eles felizes. Mas os Zeus, eu não sei se eu cheguei a comentar com você. Eu tive um período, né, que eu fiquei em depressão e eu tinha que, pelo médico, eu tinha que tomar sol pela manhã, todos os dias pela manhã. Porém, a depressão me impossibilitava de tomar esse sol pela manhã. E com a chegada dos Zeus, é uma coisa assim que eu acho que ele sentia. O meu marido ia trabalhar, na época eu não estava trabalhando, e aí eu deitava na cama de lado, né? Normalmente em posição fetal que a gente fica quando a gente está muito triste, né? E ele vinha e mordia a minha mão e me puxava até o sol lá fora. Então isso foi 10 dias a fio, até eu entender que, tipo assim, eu tenho que levantar, que os Deus quer que eu levante e fique com ele lá no sol. Então ele me ajudou muito. Então a adoção não é só pro cachorro, às vezes é pra gente também, porque a gente recebe tanto amor depois do que a gente faz por eles, que a gente nem imagina. E ele me ajudou, entendeu? E hoje eu tô bem, graças à minha família, é claro, mas o Zeus veio sabe, para ajudar mesmo, para mostrar que eu sou importante para ele, para os meus filhos, para o meu marido e para mim, entendeu? E as brincadeiras dele que me fazem dar risada, né? O negócio de comer meus potes, de comer minhas coisas. Mas, tipo assim, ele faz como se eu fosse voltar a ser criança, sabe? Porque é um crianção. Então, é isso. E pra mim, adoção é tudo.
entendeu? Tudo para mim e tudo para eles, né? O suporte que eles nos oferecem, né, é imenso, né? E o amor, e eles não pedem nada em troca, né? Eles oferecem, assim, amor de graça, né? Os animais, eles são muito puros, né? Tem muito que oferecer para a gente, nos dão grandes lições, né? De amor, de empatia, de respeito, né? Adotar é um ato de coragem e muito amor, né? Sem preconceito e com total responsabilidade, né? Por aquele novo ser que entra na família e passa a fazer parte dela. Não é simplesmente adotar, né? Ter Não. consciência da responsabilidade que precisa de cuidados, de carinho, de alimento, saúde, não é mesmo? É, tudo E isso, como engloba tudo tema, isso. o tema, não é, desta live é adoção é doação, né? Então, é amor, né? É. Simples assim, não é, Bia? É amor. Eu acho que o que define tudo isso que a gente conversou hoje é o amor, de ambas as partes, né? Enquanto eu tiver amor para dar para eles, eles vão estar bem. E eu vou receber esse amor que eles me dão em troca, com muita afeição, né? Que enche meu coração de falar deles, né? É uma doação recíproca, né? São E nossos verdadeira. filhos, né, Sandra? São nossos filhos. A gente fala que não, mas são. São parte da nossa família. A gente considera como filhos. Tem gente que fala, nossa, que absurdo, mas você vai considerar o cachorro. Não, considero. É a mesma coisa, é o mesmo sentimento. Assim, eu sinto que se fizer mal para eles, eu vou sentir como se fizesse mal para um filho meu. Sim, Entendeu? É o mesmo perfeito. sentimento, é o mesmo sentimento. Entendeu? Não quero. Exatamente. Não, eu não quero que ele seja proibido de algumas coisas, eu não quero. Eu quero que ele seja feliz, né? E feliz do jeito que eles são, né? Tipo assim, os Zeus não gostam de usar roupa, a Duda não gosta de usar roupa, então eu não forço, eu não coloco, entendeu? Assim, não porque poderia até comprar, encher a Duda de coisinha, de ficar bonitinha, mas ela não gosta. Ela gosta de lama, de grama. Eu vou fazer o quê? É ela. De ser livre, não é? É ser do Isso, jeito que eles deixa. são, como gosta, não é? Então a gente tem Isso, que deixa eles. respeitar, não é? Eu respeito a natureza deles do jeito que eles são, assim, do jeito que eles gostam de ser. A gente impõe limites de algumas coisas, né? Que tem que ter Sim. também, né? Porque eles são como crianças. Mas do jeito que eles gostam de viver, os Zeus também. Os Zeus adoram uma lama, adoram comer um ursinho, já comeu um ursinho aqui hoje agora. Uhum. Mas, fora isso, eles são do jeitinho que eles têm que ser, cada um com sua personalidade. Bem, minha querida, eu amei sua participação aqui, né? Ah, eu Falando aí também. sobre seus bichinhos, a história deles emocionante, né? Sobre essa paixão por adotá-los, né? É incrível. E sem preconceitos, né? Aceitá-los como eles são, né? Isso é empatia, é amor, é respeito. Parabéns, viu? Parabéns para Obrigada, você, Sam. para sua família linda, o Obrigada. Ivaldo, né? Seu esposo que, Isso. né? Tá aí junto, apoiando e fazendo a diferença. É, a gente tá sempre junto nessa. Eu falo, só mais um. Aí ele falou, tá bom, tá bom. Mas tá E os bom, Pet Sandra, foi Loves ótimo. aqui presente, muito obrigada por, né, mais uma live aqui presente, prestigiando, né, e participando aqui com a gente, conhecendo mais uma história, né? Hoje várias histórias, né, Bia? Fiquem com Hoje são Deus, várias. muito obrigada, tá Obrigada, bom? Sandra. Beijo. E até a Beijo, próxima, beijo, tá? Beijo. tchau, boa noite, Tchau. Boa gente. noite.